Deus provê o fogo e eu o sacrifício. Deus provê o Espírito e me rasga por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-nos, Senhor, de Ti. Provérbios 29, versículo 18 e 19. Eu guardei duas traduções aqui. Eu gosto de ler a Bíblia na NVI, mas é legal ver em um monte de tradução, porque muda assim e fica legal. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A outra tradução falava, onde não há revelação divina, que nem o Cezinha falou, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Na outra tradução, o versículo 19 fala assim, o servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Fica meio assim, né, para entender. Aí, na outra tradução, fala assim, meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Você vê como que é importante você ver várias traduções? Então, meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Essa palavra aqui de Provérbios 29 e 18 é muito usada. Na verdade, a gente fala várias vezes sobre esse versículo na igreja. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo revelação divina, o povo se corrompe. Nós vemos muitas igrejas que não têm o profético, que não têm esse ministério na sua doutrina, e eles falam assim, não, a profecia, a revelação já foi dada, que é a Bíblia. Ok? Então não tem essa de profeta, não tem essa de ministério profético. Eles vivem a vida deles, eles têm toda a teologia deles, a sistemática deles, é ok. Não tem problema com isso. Mas nós vemos que existe o profético, e mesmo com a Bíblia escrita, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos que haviam profetas. Tem um profeta que fala para Paulo o que aconteceria com ele. Entendeu? E várias outras coisas. Então a palavra fala que não havendo profecia, o povo se corrompe. Como que nós, igreja profética, nós entendemos isso? Nós excluímos a Bíblia porque a gente crê no ministério profético? O que vocês acham? A gente exclui a Bíblia ou não? Não, né? Conforme a Bíblia. Só que nós temos um up, que é o profético. Mas o profético, ele vai falar o que é contrário à Bíblia? Não existe isso. O profético, ele vai trazer instruções conforme a Bíblia. Hoje nós falaremos sobre a condição humana, né? Sobre essa restauração que Jesus traz, direcionamento, e por aí vai. Que nem o Cezinha já começou falando sobre a separação de Deus. De repente a gente já está junto com Deus, porque tem uma ligação, essa ponte que é Jesus, né? Ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo, mas é consequência também, aquele que não quer ser salvo será condenado. Ok? Isso daí é entendível. Aqui em Provérbios ele fala assim, não havendo profecia, o povo se perde. Como que Deus fala com a igreja profética, com a Adelion? Tem várias maneiras, cara. No versículo 18 fala que o povo se perde. No versículo 19 fala que só meras palavras não bastam. E na nossa igreja nós vemos muitas vezes a instrução de Deus que traz condenação, traz julgo também. E
vocês vão observar isso não só na nossa igreja, mas se vocês forem ver profetas verdadeiros, por exemplo, tem um profeta queniano que eu gosto muito de ver, que é o David Our. Tem no YouTube várias ministrações, várias profecias que Deus dá para ele. E o ministério primordial de um profeta é trazer ao povo o arrependimento. É o ministério primordial, não é adivinhar o seu RG, não é falar que fulano de tal te xingou no emprego, não é isso. O ministério primordial do profeta é trazer arrependimento, é falar para o povo, se arrependam. A gente vê no Velho Testamento, no Antigo Testamento isso, a gente vai ver lá no Novo Testamento também do mesmo jeito. Amém? E na nossa igreja também é do mesmo jeito. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, nós estamos passando por situações aqui no Brasil que Deus já falou para a gente lá no passado. Deus já falou. Se vocês forem ver, gente, se atentem a isso. Tem uma playlist lá no YouTube. O nome é Profecias. Tem dezenas de profecias lá. Dezenas. E Deus já vinha falando isso que nós estamos vivendo e que nós viveremos. E Deus fala, eu tenho que trazer jugo para a igreja brasileira, porque ela está indo por um caminho que não é o caminho que eu quero. E do jeito que ela está caminhando, vai ser complicado para acontecer o avivamento aqui no Brasil. O avivamento vem com arrependimento. É isso, Carol? Se não tiver arrependimento, não tem avivamento. E por muitas vezes a igreja brasileira fica falando, avivamento, nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um avivamento. E o profeta está falando, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender. O profético vai levar ao arrependimento. E às vezes palavras não funcionam, que nem fala aqui em Provérbios 29. Provérbios 29, 19, se você for ver numa tradução um pouco mais atual, vai dizer, meras palavras não funcionam para trazer o povo ao arrependimento. E o arrependimento é mero castigo de Deus? O que vocês acham? Deus é ruim, Ele quer castigar? O que vocês acham? O que é o jugo de Deus? Vocês têm ideia do que é o jugo de Deus? Alguém aqui já tomou uma palmada da sua mãe? Uma chineladinha assim, de boa? Eu não. Eu nunca tomei uma chinelada. Eu ouvia direto isso daí da minha avó, sabia? Na adolescência que eu saí da igreja, ela falava, você não vem pelo amor, vai vir pela dor. Ela falava direto. Aí eu casei com a Giovana, eu falava assim pra Giovana, olha que brisa. Eu casei com a Giovana, tipo, indo pros pagodes, indo pros sambas da vida, bebendo até umas horas, andando bêbado de moto. E eu na cama olhava assim pra Giovana, eu falava assim, nega, um dia eu vou ter que voltar pra igreja. Eu falava pra ela, porque eu já tinha recebido. Não, eu falava para ela, porque ela veio de uma família católica e espírita, né? E eu já de um berço evangélico, mas desviei, né? Filho de crente é complicado, né? E aí, eu falava para ela, nega, eu vou ter que voltar um dia, não tem jeito. E aí acontece algumas coisas nas nossas vidas, que é jugo do Senhor, que a palavra não está adiantando, então o Senhor vem, dá um puxão de orelha, dá um beliscão, faz acontecer alguma coisa na nossa vida para que a gente volte para o caminho dele. Em Israel ele faz isso diversas vezes. E ele fala, vocês não são o melhor povo, vocês não são o povo mais inteligente, vocês não são o povo mais fiel, mas eu os escolhi. Vocês são a minha nação, vocês são a minha noiva. E assim ele fala também com a igreja. Porque, irmãos, vou falar um negócio aqui para vocês. Qual igreja no Brasil ou no mundo que pratica 30 dias de jejum, das 6
das 5 às 6 da tarde. Das 5 da manhã às 6 da tarde. Tem alguma igreja no Brasil? Que todo mundo pratica? Sem comer nada? Tem? Não? Qual a igreja no Brasil ou no mundo que faz com que seus jovens, suas crianças decorem toda a Bíblia até os seus, 14 anos de idade? Tem alguma igreja? Sim ou não? Nenhuma, né? Sabe quem que faz isso? Os muçulmanos. Eles decoram todo o Alcorão. E todo ano tem o Ramadã. Mês do Ramadã, que é o mês da revelação, que eles dizem que Maomé recebeu a revelação divina do Alcorão. Começou no mês do Ramadã. Então é um mês onde eles jejuam. Todo mundo jejua no mês do Ramadã. Das 5 da manhã às 6 da tarde. Ok? Então, religiosamente, quem que é mais entregue à religião? Os cristãos ou os islâmicos? Os islâmicos? Sem dúvida, né? E mesmo assim Deus deixou de nos amar? Ama mais a eles? Porque eles se sacrificam mais? Não, né? Então você entende como às vezes a gente olha para Israel lá no passado e fala: Israel era muito pecador, Israel era isso, era aquilo. Aí a gente olha para a nossa condição, a gente é igualzinho Israel, mano. Igualzinho. É o sujo falando mal lavado, né? A gente é igualzinho. E Deus continua nos amando. Porque Ele olha lá para o passado, Ele olha que Adão e Eva pecaram. Qual que era a condição de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Eles eram perfeitos, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas mesmo assim eles tinham uma comunhão tal com Deus que nas tardes Deus vinha para falar com eles. Aí de repente o homem peca. Adão tem que começar a sacrificar para se relacionar com Deus. A gente vê que tem Caim e Abel, que um traz frutos, o outro traz algo do seu rebanho, sacrifício a Deus. Um agrada a Deus, o outro não agrada, não é verdade? E assim vai. A gente vê a descendência de Sete que continuam louvando a Deus. Aí depois a gente vê Noé, que era o único homem justo em toda a terra. E eu falo em toda a terra porque não era uma região só. O dilúvio veio para toda a terra. E aí Deus faz a promessa a Noé: Noé, a partir de você, a humanidade vai ser purificada novamente. E a partir de você eu terei comunhão. A partir da tua descendência, a gente vê que acontecem os erros. E vai vindo a história humana com vários erros, sequências de erros. E Deus não deixa de amar a humanidade. Aí a gente vê lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o plano já era Jesus vir em sacrifício. E aí a analogia que o Cezinha fez, a gente estava junto, de repente a gente está separado. O homem para o lado, Deus para o outro, vem Jesus e faz a ponte. Fusão! Então, gente, assim, como que a igreja profética ela vai agir? A igreja profética ela vai agir com o entendimento que todos nós somos pecadores. Não é porque a gente está na igreja profética que a gente é melhor. Não. Pô, irmãos, a igreja presbiteriana, por exemplo, a tradicional mesmo, sem ser renovada, eles não acreditam em profecia. Não acreditam. Não acreditam que tem mais, que existam profetas nos nossos tempos. Mas e aí, eles foram excluídos então? Não, Deus continua usando eles com sua teologia, com um monte de coisa que eles fazem. Nós, mesmo a pastora Vachi, o pastor Amós, eu, um monte de gente aqui, ouve os pastores, os bispos, os presbíteros da presbiteriana. Entende? Porque eles têm uma visão, mas eles não deixaram de adorar a Deus. Nós temos uma visão, nós não deixamos de adorar a Deus. A igreja profética, ela vai ir em cima de Provérbios 29, 18 e 19 e entender que sem profecia o povo se corrompe. E é nisso que Deus nos coloca como igreja profética. O pastor Amós tem falado sobre o irmão Maurício na Argentina.
Presta atenção. Há palavras aqui na igreja, de quinta-feira, ou nos cultos mesmo, sobre a Argentina. Deus tomou o pastor Amós e fala tal coisa para a Argentina. Teve uma época que o Felipão estava aqui, o Felipão ele trabalhava numa empresa argentina, então ele estava com aquele espanhol, aquele castelhano da Argentina bem fluente. Então ele traduzia para eles. E assim, muitas palavras foram para eles. O que aconteceu com as palavras proféticas ditas nessa igreja? Os irmãos de lá ouviram. Tudo começou a se confirmar. Deus começou a operar naquele lugar. Criou-se um grupo de vários pastores, de várias denominações argentinas evangélicas, ouvindo essas profecias. Eles têm um grupo, presta atenção, como que essa igreja é importante. E Deus falou que agiria nas igrejas argentinas, que tinha um novo tempo e coisas grandiosas aconteceriam. Para quem não sabe, a Argentina era dominada pelo peronismo. O peronismo foi um tipo de ditadura que teve lá, Perón, que era um cara que tinha muito populismo, mas assim, era uma ditadura. Então ele fazia algumas coisas para o povo, mas é tipo um Vargas, entende? E assim, a cultura deles é essa. Todos os políticos que surgem, a maioria que tem a sua ascensão, que consegue chegar ao poder, é em cima do peronismo. Aí depois vem o kirchnerismo, que também foi o casal Kirchner, que dominou por várias décadas lá, por várias eleições, e se ramificou. E aí de repente Deus fala assim, eu tirarei esse governo. Um país que está em cima do peronismo, do kirchnerismo. Aí você fala assim, mas como? O negócio já está dominado, sabe? Está tudo dominado. Como que você vai tirar esse governo aí? Como que você vai trazer livramento? E Deus falou. Aí de repente chega esse presidente que está lá. Eu não quero dizer que ele é herói nem nada. Eu só estou dizendo que Deus está usando ele para trazer uma nova história. E aí entra a questão da escolha de Deus. Jeú foi usado. Saul foi usado, Davi foi usado, Salomão foi usado. Tantos homens foram usados, e não quer dizer que eles são santos ou são heróis. Eu sou usado, o Cezinha é usado, a Carol. Rapaz, a gente tem pecado a dar com pau, mas é a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então, a palavra profética vem para dar direcionamento. Essa igreja, ela foi levantada para dar direcionamento. A palavra que nós temos para Adelion é que virão profetas do mundo todo para se alimentarem nessa igreja, para serem instruídos nessa igreja, e disso sair para as nações. Profetas virão e irão, assim como governantes, já acontece com governantes e com grandes empresários, de virem para receber do Senhor a palavra profética e irem. Amém? Então a importância da igreja profética nos nossos tempos é essa. Deus quer sacudir as nações, Ele usará os profetas. Mas então a igreja que não crê nos profetas será inútil? Não, eles são úteis, mas em outra área. A igreja que é mais avivada e que talvez não tenha esse entendimento profético, ela é inútil? Não. Ela também é útil, mas em outra área. E como o corpo, a multiforme sabedoria do Senhor, ela é assim, um é usado numa coisa, outro é usado em outra, e por aí vai. A igreja profética, ela já tem o seu caminho. Ela já foi plantada, nós já estamos plantados, nós estamos crescendo, nós estamos se nutrindo, e nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós sabemos qual o direcionamento que o Senhor deu. Tem coisas escritas com a pastora Eliane, desde lá da garagem, que eu nem estava lá na época, mas já tem coisas escritas. E hoje também está sendo escrito ainda, que Deus vem falando coisas novas. E a Argentina aqui, já a gente vai ter um congresso profético, que virão profetas da Argentina para cá. E também irão profetas para lá. Entendeu? Porque eles estão recebendo as palavras proféticas da Adelion Prophetic Church
do que Deus tem falado na nossa igreja, eles estão se nutrindo disso e Deus está revolucionando. Deus está revolucionando aquele país. E presta atenção, Deus já falou do Paraguai. Nesses dias atrás, Deus falou do Paraguai, sobre uma aliança que o Paraguai fará com o Brasil. Deus falou sobre um momento de provisão do Brasil, que o Brasil será tão próspero que nações de longe falarão assim: meu, eu queria ser vizinho do Brasil. A gente não está vendo isso hoje. Não está vendo um cenário econômico com déficit, com tanta coisa que está acontecendo, a gente não está vendo. Mas é por isso que eu falo que o profeta, ele olha lá no futuro. Porque a gente já, profeticamente, a gente já aceitou isso e a gente vai viver isso. Já, já. Então o amor do Senhor é isso. Ele dá uma chinelada, mas é para a gente voltar para Ele. E Ele usa a igreja profética para trazer essa palavra de confronto. Sempre essa palavra de confronto. Mas é por amor, para que a gente ande no caminho dele. Amém?